Olá pessoal, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem fala é o João, do canal Semeando a Palavra de Deus. Assista a mais um vídeo neste canal e receba a poderosa Palavra de Deus. No vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de João Batista e da pregação que ele fez no deserto. E vai estar baseado aqui no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo de número 3, os versículos de número 1 ao versículo de número 10. Tá? Que diz assim a palavra de Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, mais uma vez, nós estamos diante da santa e poderosa palavra de Deus. Essa palavra que é inerrante, ou seja, que não erra, que não falha, que é a palavra da verdade. E aqui no capítulo 3 desse santo evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, esses versículos que eu acabei de ler, a Escritura nos diz que naqueles dias, em que dias? Nos dias que Jesus ele está próximo de começar o ministério dele, está próximo dele dar início ao serviço dele de ensinamento e pregação do Evangelho do Reino dos Céus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Então, pela primeira vez, o Novo Testamento fala do nome desse homem, chamado de João Batista. Esse homem, ele foi um profeta de Deus, separado por Deus, que anunciou a vinda do Messias, isto é, do Cristo. Então ele anunciou. Então ele é o último profeta antes de Jesus Cristo. Ele é o último profeta. Então ele é o último profeta que anuncia a vinda do Messias. Esse João Batista, que a Escritura fala a respeito dele. Ele apareceu pregando no deserto da Judéia. Ele apareceu pregando. Pregando o quê? Anunciando o quê?
Eis a pergunta. E em que lugar ele apareceu pregando? Ele não apareceu pregando no templo lá em Jerusalém, né? Onde o sumo sacerdote e os sacerdotes sempre estavam ali fazendo os seus cultos, né? Cultuando. Não foi lá no templo em Jerusalém que esse homem começou a pregar a palavra de Deus. Foi num deserto. E nós sabemos que o deserto é um lugar escasso, um lugar onde o sol é muito quente. É um lugar deserto, já diz tudo, né? O nome deserto. Um lugar solitário. É um lugar onde poucos querem estar. É no deserto. E esse homem apareceu pregando lá, no deserto. Deus não enviou ele para pregar dentro do templo, em Jerusalém. Inclusive, o Novo Testamento, de forma alguma, mostra esse profeta de Deus pregando dentro do templo em Jerusalém. Isso significa dizer que ele não pregou dentro do templo lá em Jerusalém. Se fosse hoje, muitos denominacionais talvez iriam dizer que ele era um desigrejado. Mas a palavra de Deus mostra que esse homem não pregou dentro do templo lá em Jerusalém. Ela mostra isso. Mas mostra ele pregando num deserto da Judéia. Porque lá na Judéia tinha desertos. E esse homem estava pregando lá, no deserto da Judéia. E qual era o conteúdo da pregação dele? Será que era uma pregação que amassageava o eu das pessoas, o ego delas? Será que era uma pregação que manipulava as pessoas, que enganava as pessoas? Será que era uma pregação que mentia para as pessoas? Será que era uma pregação que levava as pessoas a barganhar com Deus? Será que ele pregava a teologia, a teologia da prosperidade lá no deserto? Como hoje muitos falsos profetas estão pregando dentro dos templos? Será que era essa a pregação que esse profeta de Deus pregava? Não, não. Está no versículo 2, mostra o conteúdo da pregação desse profeta. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, essa era a pregação desse homem de Deus. Arrependei-vos. Então, ele vem pregando o arrependimento, que é a mudança de vida, que é a tristeza, é mágoa pelo pecado e largar, né, a prática do pecado. Então, essa era a pregação desse profeta de Deus. E esse profeta, por nome João Batista, o profeta Isaías já tinha falado a respeito dele. No versículo 3 mostra, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Então, outro profeta que viveu lá no Antigo Testamento, por nome de Isaías, falou a respeito da vinda desse profeta, do profeta João Batista. Isaías chama ele de voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, esse profeta de Deus, que o Antigo Testamento lá fez menção do ministério dele, fez menção dele, né? Não do nome dele em si, mas fez menção do serviço dele, do ministério dele, para que ele viria preparando o caminho do Senhor, ou seja, ele vinha abrindo o caminho, né, através da pregação do arrependimento, para que depois ele iria apresentar o Cristo, para que as pessoas, uma vez arrependidas dos seus pecados, elas passariam a crer em Cristo. E fala um pouco do traje dele, das vestimentas dele. Aqui no versículo 4 diz: E este João tinha a sua roupa de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. Então era uma vestimenta bem, né, diferente, bem diferenciada.
e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre, porque ele vivia no deserto, né? Ele não vivia na cidade, ele não vivia igual os sacerdotes, né? Ou o sumo sacerdote, ele vivia nas cidades, né? Usufruindo lá do luxo, né? Da luxúria, né? Muitos avarentos, muitos gananciosos, mas esse profeta de Deus não, ele estava no deserto, ele estava lá, né? Sendo usado por Deus, sendo preparado cada dia mais por Deus para pregar a palavra de Deus, pregar aquilo que Deus lhe mandava, né? O que Deus determinou para ele pregar. Então, aqui no versículo 5 diz que ia ter com ele Jerusalém, ou seja, os moradores da cidade de Jerusalém iam até onde ele estava, para ouvirem a pregação dele, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. Então, toda a província ali da Judéia, todo o povo que morava ali naquela região, eles iam até onde esse homem de Deus estava. Eles iam ouvir a pregação da palavra de Deus através da vida dele. Perceba que a pregação dele como eu falei, não é uma pregação que massageia ego de ninguém. Não uma pregação manipuladora. Uma pregação verdadeira, onde pedia para aquele povo se arrepender. Porque um profeta verdadeiro de Deus, ele não prega o que as pessoas, ele não prega massageando o ego das pessoas. Né? Ele não manipula as pessoas, mas ele prega a palavra de Deus como Deus manda. E Deus mandou ele pregar o arrependimento. E ele não se acovardou, ele pregou o arrependimento. E no versículo 7, no versículo 6 diz, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então as pessoas ouviam a pregação da palavra de Deus por meio desse homem, eram batizadas por ele batizou muitas pessoas nas águas, né, antes dele batizar Jesus, e mesmo depois que ele batizou Jesus, ele continuou batizando, né, pessoas nas águas do rio Jordão, e confessando os seus pecados. Então as pessoas iam até ele, ouviam a palavra, confessavam os pecados delas, e ali demonstravam arrependimento. No versículo 7, a palavra diz que, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Só lembrando aqui que os fariseus e os saduceus eram dois partidos religiosos, né, que formavam o judaísmo daquela época. Esses dois partidos religiosos. Né? Até mesmo também existia um pouco de política nesses dois partidos aí. Tanto religioso quanto político, esses dois partidos. Mas eles se diferenciavam um do outro. Uns acreditavam no sobrenatural, os fariseus acreditavam nas manifestações sobrenaturais, como, por exemplo, acreditavam na existência de anjos, de espíritos. Já os saduceus não acreditavam nessas coisas. Então, a diferença básica entre esses dois partidos era essa. Então, João Batista não perdeu a oportunidade. Quando eles vinham até ele, né, esses fariseus, esses saduceus, eles chamavam eles de raça de víboras, de cobras venenosas. Quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Ele fazia essa pergunta para eles. E ele dizia, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumar de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, a pregação dele era uma pregação firme, pregação do arrependimento. Então, ele pegou pesado com os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles se achavam os detentores da espiritualidade. Sendo que eles eram avarentos, gananciosos, distorcia as escrituras sagradas, enfim, eles não obedeciam de fato a Deus. E então João Batista pegou pesado com eles, ou seja, pregou a verdade, porque a verdade ela tem que ser falada, seja para quem quer que seja para quem faz parte de uma denominação, né,
ou quem não seja. Seja para aquele que diz que eu sou do ministério tal, ou do ministério tal, né? Eu sou da denominação A, B, C, D, enfim. Mas a verdade tem que ser dita. Não importa se é fariseu, se é saduceu, né? Se é essênio, tem que ouvir a palavra de Deus. E ele diz assim, não presumar de vocês mesmos dizendo, temos por pai Abraão. Porque eles se presumavam, ou seja, eles se vangloriavam. Eles se achavam que por eles serem descendentes físicos, né, de Abraão, eles já estava tudo bem com eles. Mas não, João mostrou que não, que eles tinham que se arrepender. Não era porque eles eram descendentes geneticamente de Abraão que já estava tudo certo, mas eles tinham que se arrepender. Né? Porque é isso que tem que acontecer conosco. Nós temos que se arrepender. Não é porque nós fazemos parte de uma denominação evangélica que nós não temos que se arrepender. Nós temos que se arrepender, sim, dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas falhas. Temos que nos humilhar diante de Deus, diante da palavra de Deus, para a gente poder receber o perdão de Deus, receber o renovo espiritual, a restauração espiritual e prosseguir nessa caminhada. Prosseguir com Cristo, né, nessa caminhada rumo aos céus. Então ele fala assim no versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui ele usa uma linguagem figurada. Então ele diz que toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E no verso de número 8 ele falou, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, se os nossos frutos não forem dignos de arrependimento, né, o machado de Deus vem e nos corta. Por isso que os nossos frutos eles têm que ser dignos de arrependimento. Esse arrependimento tem que ser verdadeiro, tem que gerar frutos, né? Ou seja, gerar resultados dignos do arrependimento. Porque senão é um falso arrependimento. E Deus sabe se nós vivemos um falso arrependimento ou um verdadeiro arrependimento. Porque um verdadeiro arrependimento ele traz resultados positivos. Ele traz frutos para a glória de Deus, né? E para a edificação daquele que está arrependido verdadeiramente. Tá? Então, essa é a palavra de Deus para você. Que você guarde essa palavra no íntimo do seu coração. E eu te aguardo no próximo vídeo. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.